O Antigo Testamento está organizado por temas. O Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos. E muita gente fica confusa para entender qual a ordem cronológica do Antigo Testamento. Então hoje resolvi gravar um vídeo traçando para vocês a linha do tempo do Antigo Testamento. Antes de começarmos, é importante entender o assunto do Antigo Testamento, sobre o que o Antigo Testamento fala. Então, resumidamente, nós podemos dizer que Deus criou a humanidade, né? Aconteceu alguma coisa que corrompeu essa criação, ou seja, o pecado entrou no mundo e agora Deus inicia um novo projeto. Uma caminhada de resgate da criação caída que vai resultar numa revelação progressiva até Jesus Cristo. Ou seja, pessoal, o Antigo Testamento é uma grande jornada até chegar em Jesus. Por isso, todos os acontecimentos descritos nele apontam para esse momento, o momento da plenitude da revelação. Tudo começa lá na criação dos tempos, quando Deus criou todas as coisas. Gênesis 1:1 vai dizer: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo a partir do nada. Criou o ser humano, o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Na sequência, vemos a queda da humanidade, os atos ali dos filhos de Adão e Eva, né? Como Caim matando seu irmão Abel, o dilúvio, a arca de Noé e a história da Torre de Babel. Esses são os eventos das origens, os eventos do começo de tudo. E esses eventos, a gente não pode cravar uma data exata para eles. São eventos muito antigos. E o próprio Gênesis, né, não foi escrito para falar especificamente sobre esses eventos. Eles são apenas uma introdução do livro, porque o intuito do escritor é contar a história de Abraão, dos patriarcas, a história de Israel. Então, esse período de tempo, vamos colocar como um período de tempo indeterminado, o tempo das origens, dos primórdios de todas as coisas. Mas já no capítulo 12, agora sim, por volta de 2000 anos antes de Cristo, conhecemos a história de Abraão. Abraão é da região de Ur, né? Depois aparece como Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Ele era um seminômade, ou seja, ele vivia, né, mudando de um lugar para outro. Mas um dia, quando Deus se revela e se mostra para ele, né? Ele estava em Aram-Padã, e ali Deus falou para ele: sai da sua terra, né? Sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar e todas as nações serão abençoadas através de você. E você terá muitos descendentes e será o pai de grandes nações. Abraão, então, sai dali, sai do norte de Harã, né? E vai para a região de Canaã, que é a terra prometida. Também depois ele vai um tempo para o Egito, depois ele volta para Canaã, se estabelece ali. E ali ele tem 2 filhos, Ismael e Isaque. Isaque é o filho da promessa que ele quase santificou, ele quase sacrificou a Deus, né? Vemos isso naquele texto lindo de Gênesis. E Isaque, por sua vez, também teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó é aquele que rouba a bênção da primogenitura do irmão e foge para o norte. Lá em Harã, ele luta com o anjo, tem seu nome mudado para Israel, conhece Raquel, se apaixona por ela, é enganado pelo seu sogro Labão, né? E se casa com Lia. Depois ele acaba se casando também com a Raquel, né? Nesse tempo, ele retorna para Canaã e tem 12 filhos lá.
um de seus filhos é José. E José começou a ter alguns problemas ali de relacionamento com seus irmãos. Aos 17 anos, mais ou menos, de idade, né? José é vendido como escravo pelos seus irmãos e vai parar no Egito. Isso por volta de 1900 a.C. José, então, vai trabalhar na casa de Potifar, é preso e depois interpreta o sonho do faraó. Ele revela, né, que virá um tempo de 7 anos de fartura no Egito e depois mais 7 anos de muita fome. José ganha prestígio e se torna governador de todo o Egito, até que chega a grande fome lá no Egito. E não só no Egito, em toda aquela região, né? Inclusive a região de Canaã, onde estava a família de José, que também é atingida por essa grande fome. Foi aí então que a família de José foi para o Egito em busca de alimento. Temos aquela história emocionante em que José reencontra e perdoa os seus irmãos, né? E ali, pessoal, nós vemos que toda a família de José, ela sai de Canaã e vai viver no Egito. Então Jacó e seus 12 filhos, as famílias, esposas, os filhos, né, todos os empregados, eles abandonam a terra prometida, onde eles estavam ali estabelecidos, e vão viver no Egito. Isso acontece por volta do ano 1870 a.C. Damos início ao período de permanência do povo de Deus no Egito. Eles permaneceram no Egito por cerca de 400 anos. Mas é preciso lembrar aqui, né, que eles não foram escravos os 400 anos. Quando a família de José foi viver no Egito, eles viveram bem lá, viveram em paz, com fartura, com prosperidade. Eles ficaram no Egito por muitos anos. Foi apenas ali nos últimos 150, nos últimos 200 anos, que depois de mudanças políticas no Egito, o governo começou a oprimir os israelitas. Então, de estrangeiros que viviam ali na terra, eles passaram a ser escravizados e oprimidos pelos egípcios. Por volta de 1526, nasce Moisés, o escolhido de Deus para libertar o povo da opressão. Moisés foi colocado no Nilo, né, no rio, para ser salvo de um genocídio de recém-nascidos. Ele acaba sendo criado pela família de Faraó, sendo muito bem educado, né? Foi alfabetizado, foi aprendendo sobre as ciências do Egito. Mas ainda muito jovem, ele é tomado por um sentimento de justiça. Ele tenta fazer justiça com as próprias mãos e mata um soldado egípcio. Depois ele foge, passa a viver no deserto, ali ele se casa, tem uma experiência profunda com Deus na sarça ardente, né? É uma história maravilhosa. Deus chama e levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Moisés retorna para o Egito, ele se encontra com Faraó e fala: olha, Deus mandou você libertar o meu povo. Faraó se nega, é claro, então ele se revela como o Deus de Israel, manda as 10 pragas, mostra que os deuses do Egito não são nada diante do verdadeiro Deus. E em 1446 aproximadamente, então, uma grande multidão sai do Egito. Vemos essa história no livro de Êxodo, quando Moisés liberta o povo e milhões de pessoas deixam o Egito. Eles atravessam o Mar Vermelho e vão até a região do Monte Sinai, ali na região do Sinai. Nessa região que Deus entrega os 10 mandamentos, as leis que vamos encontrar no livro de Levíticos e depois também no livro de Deuteronômio, né? A Arca da Aliança é construída, o tabernáculo que representava a presença de Deus. Agora, pessoal, eles vão em direção à Terra Prometida. Eles poderiam chegar lá por volta de 3 a 4 meses, mas por causa da desobediência do povo, eles ficam no deserto por 40 anos. Sim, eles foram vagando pelo deserto até que toda aquela geração morresse e apenas os novos, apenas a nova geração entrasse na Terra Prometida.
Enfim, eles estão prestes a entrar na terra prometida. Moisés não entra na terra, ele apenas vê o lugar onde o povo vai viver. Mas Moisés, apesar de não entrar na terra, ele foi um bom discipulador e levantou Josué. Então, por volta de 1440, agora sob a liderança de Josué, começa a conquista da terra prometida. Assim como Deus abriu o mar lá atrás, aqui ele para o Rio Jordão, né? E o povo passa a pé seco pelo rio. Ele derruba os muros de Jericó e temos a conquista de Canaã pelas 12 tribos de Israel. Voltando um pouco na história, né? Essas 12 tribos de Israel são os 11 filhos de Jacó, mais os 2 filhos de José. Pô, peraí, professor, mas aí dá 13. É porque realmente são 13 tribos, né? Mas uma das tribos é Levi. Levi não possuía terra, então, tirando Levi, temos 12 tribos que foram distribuídas na terra de Canaã e se estabeleceram nessa região. Ele liderou o povo para a entrada na terra prometida, mas Josué não foi um bom discipulador como Moisés, né? Ele não preparou um sucessor. Então, quando ele morreu, o povo ficou sem uma liderança definida. Vamos entrar agora, pessoal, no período dos juízes, né? Que é um período de ciclos, onde o povo está bem com Deus, ele se afasta de Deus, vem a opressão. Depois o povo clama por uma libertação, Deus levanta um juiz, o juiz liberta o povo e o ciclo começa novamente. Eles vivem assim, sem um líder específico, com a liderança sendo exercida por magistrados, né, por juízes que os libertavam de tempos em tempos. Então, por cerca de 300 anos, eles viviam dessa maneira. Estão bem com Deus, estão mal com Deus. Parece a gente hoje em dia, né? Em nossa vida espiritual. Um dia está bem com Deus, um dia não está, né? Vivendo esses ciclos. Nesse período, então, tivemos alguns juízes famosos, né? Como Eude, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, né? Todos esses juízes, todos eles foram grandemente usados por Deus até que chegamos no livro de 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, né? Onde conhecemos a história de Samuel, o último juiz. Então, o povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, eles também queriam um monarca, eles também queriam um rei. Então, por causa da teimosia do povo ali, Deus lhe dá um rei. Samuel unge Saul, né? E temos o início do período da monarquia unida, por volta de 1000 anos antes de Cristo. O reino de Israel, ele vai começar então com Saul, que foi até um bom rei, politicamente falando, mas teve alguns problemas espirituais, né? E Deus retira ele da liderança e levanta um novo rei, o jovem Davi, aquele mesmo que matou o gigante Golias. Após a morte de Saul, Davi é aclamado rei e ele se torna um dos reis mais importantes da história de Israel. De acordo com a Bíblia, apesar de todos os problemas que conhecemos de Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Foi Davi que expandiu, acrescentou mais território ao reino, né? Ele conquistou a cidade de Jerusalém e foi nessa época que Jerusalém se torna a capital do reino de Israel. Após Davi veio seu filho Salomão. Este é o rei que construiu o templo, né? O templo de Salomão, que substituiu o tabernáculo e agora representava a presença de Deus. Salomão foi um rei muito rico, muito sábio, mas ele se afastou de Deus, cometeu idolatria e acabou a sua vida em apostasia. Após a morte de Salomão, nós temos um grande racha, vamos dizer assim. Temos uma espécie de guerra civil, uma disputa de poder entre os 2 filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão. Então, 10 tribos
se torna o Reino do Norte, o Reino de Israel, né, sob o reinado de Jeroboão, e duas tribos, Judá e Benjamim, se torna o Reino do Sul, o Reino de Judá. Essa divisão dos reinos aconteceu por volta de 930 a.C. E por causa desse conflito, a partir de agora, não temos mais uma linha do tempo, temos duas linhas do tempo. Uma linha para a história, de Israel e outra para a história de Judá. Em Israel, começando com Jeroboão, temos alguns reis, mas nenhum deles foi completamente fiel a Deus. No Reino do Norte, conhecemos profetas como Jonas, como Amós, Oséias. Em Judá, que começou com Roboão, temos vários reis que foram fiéis a Deus. Alguns se destacam, né? Se destacaram ali como o Josias, Ezequias e muitos outros. Em Judá, pessoal, nós vamos conhecer profetas como Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias. Foi nesse período entre a monarquia unida e a monarquia dividida que os livros poéticos foram escritos. Muitos salmos foram escritos nesse tempo, né? Além de Provérbio, de Eclesiastes, o livro de Cântico dos Cânticos, né? Nesse tempo, no final do século VIII, surge um grande império, o Império Assírio. Esse império começa a conquistar essa região e a Síria invade o Reino do Norte e destrói Israel no ano de 722 a.C. Observe aqui que o povo de Israel não foi mandado para o exílio, como vai acontecer com Judá mais tarde. Eles foram espalhados por todos os lados para que a cultura desaparecesse mesmo. Então, em 722 a.C., Israel praticamente deixa de existir, tá ok? Então, o Reino do Norte, ele deixou de existir, mas o Reino do Sul, ele permaneceu de pé. Judá não caiu para o reino da Síria. Aqui nós vemos aquela história de Isaías, né, que fala para o rei Ezequias que Deus vai abrir os olhos dele para que ele veja uma multidão de anjos que está ali na batalha com ele, e numa só noite vários soldados do rei Senaqueribe, né, acaba morrendo e Judá permanece de pé por pelo menos mais 130 anos. Né? Sim, pessoal, porque em 1580 a.C. vai surgir outro império, o Império Babilônico, muito maior e mais avassalador, né? Então, a Babilônia finalmente consegue invadir o reino de Judá e consegue destruir Jerusalém. Deus já tinha avisado o povo através dos profetas, né, que se eles continuassem cometendo idolatria, eles seriam destruídos. Em 586 a.C., então, a Babilônia invade Jerusalém, destrói o templo e agora grande parte do povo é levado para o exílio para serem escravos na Babilônia. Mas, mais ou menos uns 50 anos depois, vai surgir um novo império, agora o Império Persa, que vai invadir a Babilônia. Só que os persas, eles tinham uma política diferente, eles não faziam escravos, eles deixavam os povos viverem dentro de suas culturas, desde que pagassem os tributos ali ao imperador, né? Então, o povo de Deus ganhou a permissão para retornar para Jerusalém. Nós conhecemos aqui a história de Esdras e Neemias. Eles reconstroem os muros da cidade e reconstroem o templo. Esse retorno para Jerusalém, pessoal, começou por volta de 539 a.C., onde o povo recomeça a sua jornada com Deus. O povo passa por um grande avivamento espiritual e por uma grande reforma religiosa.
Eles pensam, não podemos passar novamente por tudo o que passamos. Vamos organizar os nossos textos. Então, foi nessa época que o Antigo Testamento começou a ser organizado. Os textos já estavam escritos, mas eles começam então a ser organizados na Bíblia hebraica. O povo precisava se lembrar de tudo que Deus era, de tudo que Deus fez, se lembrar das leis, se lembrar dos profetas. E aqui começa a ganhar força a identidade do povo judeu como religião. A partir daqui, teremos um período de silêncio de Deus. Isso não significa que Deus ficou exatamente em silêncio, né? É que nós não temos nenhum registro escrito, nenhuma voz profética registrada nesse período. Esse período durou aproximadamente 400 anos e é chamado também de período intertestamentário, porque é justamente o período entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Então, aqui a gente conclui a história de Israel e o texto bíblico é retomado só lá na frente com João Batista, com o nascimento de Jesus e a primeira vinda de Cristo. Essa foi a linha do tempo do Antigo Testamento. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.